Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é macro. Vamos falar sobre alocação macro aqui. Como que a gente pode aproveitar ali algumas flutuações de política monetária, política fiscal, para alocar recurso dentro do curto prazo, recurso tático esse, para surfar uma onda, uma tendência que é ancorada ali, não por fundamento específico de uma empresa, mas é ancorada ali pelo que o Estado ou que o Banco Central, especificamente daquele país ou daquele grupo de país, está fazendo. E para isso eu vou me apoiar a um gráfico específico aqui da Top Down Charts, e esse gráfico tem a modelagem da Refinitiv, né, que é uma grande research, e a gente vai para um ativo específico para dizer para vocês qual que é o melhor investimento desse primeiro trimestre, tirando ouro, tirando a reabertura chinesa com as commodities metálicas, ou seja, nós estamos vendo o ouro indo muito bem, nós estamos vendo as commodities metálicas também irem muito bem, e o papo de hoje vai ser um outro ativo, um ativo de renda fixa, tá? Então, isso eu explico bastante, pessoal, esse ciclo no curso Macro Trader. Eu venho fazendo merchan do único curso que eu tenho aqui e que meu foco está sendo nele para fazer as atualizações de ativos e de experiências como essa daqui. Como tentar alocar recurso em uma virada de chave, apostando numa virada de chave, isso em um ciclo macroeconômico, tá? E esse gráfico aqui, não sei se vocês já botaram seus olhos nele, né? E eu vou tentar comentar um pouquinho. Ele está em inglês, porque, de novo, a fonte é gringa, né? Mas o que ele mostra, e eu vou tentar explicar um pouquinho da história para vocês. Bom, aqui, pessoal, nós temos em azul clarinho, eu acho que vocês conseguem ver, eu até posso ficar aqui, não preciso sair da tela, né? Azul clarinho são os Emerging Markets, esse EM, é mercados emergentes, ações. Tá? As ações, toda a evolução das ações de performance, principalmente dos anos 2000 para cá, certo? Das ações emergentes. Aqui, pessoal, não são as small caps, não, são os índices. Então, pegou o Ibovespa, pegou lá o Merval, pegou a Rússia, pegou o México, pegou a Austrália, provavelmente a Austrália em algum momento, Índia, China, etc. Então, como foi a evolução das ações, tá? De 2000 para cá? Então, a gente pode perceber um grande boom de 2000 a 2008, tá? Um mini boom de 2009 a 2010, tá? E também um mini boom de 2020 a 2022. E que o Bruno tem como cenário para 2023 e 2024, eu vinha comentando com vocês, que vamos repetir aqui o 2012. E, de fato, há um repeteco parecido. Nós estamos chegando aqui na mínima de 2012, tá? E eu acho que vamos repetir o que fizemos em 2013 e 2014, ficar lateralizados, né? Esse é o processo que a gente deve encarar aqui em 2023. Minha opinião, a evolução das ações dos mercados emergentes. Um mercado emergente mais específico do que o outro vai se dar melhor ou não, a depender de como está o ambiente do México. Esse ano aqui, o mercado emergente que mais se dá bem é o México. Tá? No começo do ano é o que startou melhor. Depois a gente corre atrás ali, Brasil, Argentina, todo mundo, Chile, etc. Vai correndo atrás, até o Peru, tá? Tá de certa maneira indo bem ali, porque por causa desse ressurgimento aí da China, que teve dado ontem, né? Um bom crescimento, um crescimento acima do esperado do PIB chinês, da atividade econômica, era esperado 0,2, veio 1,2 de crescimento. Mas o foco aqui não é especificamente deixar para vocês a evolução das ações, pessoal. O foco meu está aqui, ó. Tá? Nesse que talvez seja o melhor retorno aí que a gente possa esperar. Tá? Que é os emerging markets aqui, bonds. Tá? Esses bonds públicos e também das blue chips, tá? Que são os títulos do tesouro público, tá? E as blue chips. Por que eu digo isso, pessoal? Porque quando a gente acompanha a política monetária, e aí eu trago para vocês aqui não a Selic em si, mas a nossa curva de juros, mas principalmente, tá, os ciclos do Copom, que a gente cada vez mais tende a acreditar que estamos no fim dele, 13,75, no máximo ali 14,25, não saímos de lá. Pois bem, existe a dinâmica de que quanto maior o juro, né, quanto mais o juro sobe, o yield, né, na gringa, menor é, ou mais desce, o valor unitário de cada título. Tá? Então, nesse momento, e aí retornando aquele gráfico, tá, que eu estava mostrando para vocês, nós temos aqui em preto o valor do título. Tá? Título público aqui no caso. Tá? Então, chegamos nas mínimas de 2008, do valor de cada título. Legal? Se nós estamos apostando, agora é uma aposta macro, não tem a ver com fundamento aqui
de empresas específicas, porque estamos falando de títulos públicos, mas também pode cair aqui em títulos privados de blue chips, como a Vale, como a Petro, tá? Os títulos que essas empresas emitem, os debêntures da vida, tá? Aqui, pessoal, nós temos o valor desses títulos de bonds emergentes. Não gosto do Brasil? Pô, mas tem ali o México, e eu vou dar aqui daqui a pouco um ETF para você apostar no aumento do valor do título dos bonds emergentes. Mas para você fazer essa aposta no Brasil ou nos emergentes, como eu vou dar o ETF aqui, né, o ticker do ETF, você necessariamente tem que acreditar, no caso do Brasil, que a política monetária chegou no seu fim de ciclo de alta e que agora estamos em um ciclo de manutenção, não precisa ser de baixa, mas de lateralização, certo? Ou você tem que apostar o melhor dos mundos, que o ciclo vai de fato inverter para baixo. Tá? Nós vamos ter aqui, então, não mais o aumento da Selic, tampouco a manutenção. A gente vai ter corte já para o segundo semestre desse ano, como precifica a curva aí, 0,25, 0,50, está precificando uma queda aí da Selic de 3,75 para 13,25, 13,50, nesse momento, já em 2023, já entre aspas. A gente precisa muito mais do que isso. O juros neutro, que é o bacana, está lá na casa dos 6,5. Tá? Então a gente precisa cortar bastante juros ainda para não derrubar tanto a economia assim no futuro e deixar a nossa dívida mais pagável, né? Administrável, a nossa trajetória da dívida. Então é importantíssimo, tá, que a Fazenda ou o Palácio do Planalto converse com o BC para que quanto antes a gente baixe esses juros. Tá? Mas agora é uma aposta macro, pessoal. Como que a gente pode apostar e aí diluindo o risco Brasil ou aumentando, né? Porque Peru, por exemplo, está bem mais caótico do que o Brasil nesse exato momento, mas diluindo em países, mas todos eles emergentes, tá? Como que a gente pode apostar, então, que as políticas monetárias desses países emergentes que foram obrigados, tá, a subir os juros muito antes dos países desenvolvidos, porque a inflação é dolarizada nos países emergentes, então a gente teve que subir a taxa de juros do Brasil, foi o mais rápido, tá? Mas nós tivemos México, Chile indo correndo atrás e trazendo para o juro real há um bom tempo já. Então, se você acredita que o ciclo de política monetária nos países emergentes como um todo chegou ao fim da alta, não necessariamente ainda corte, mas o fim da alta, pois bem, pessoal, a Faria Lima gringa, tá, sempre vai estar olhando alguns meses para frente. Certo? Algum semestre, um ano para frente. Então, essa mínima do valor dos títulos, devido ao aumento dos juros, de quanto rende, do yield, o valor unitário do título cai. Então, quanto mais sobe os juros, mais barato fica o bond. Quanto mais alto é o yield, mais barato é o bond. Beleza? Mais barato é o valor unitário do tesouro, por exemplo, de acordo com o aumento da taxa de juros. Quando se começa a cortar os juros pagos, o yield, aumenta o valor do bond. E aí está o trade, aí está a alocação macro. Então eu vou gerar um ETF para vocês, pessoal, que chama atenção, junto com o ouro, chama muito atenção. E eles são correlacionados. Você pode apostar no ouro, ou você pode apostar a tática ou, né? Se você quiser ir muito direcional, nesse papo de que, chega do juro real do reino do juro real nos emergentes, está na hora de rumarmos para o neutro, ou pelo menos diminuir o juro real, tá? Via corte de juros e não inflação, via corte de juros ou manutenção de juros. Pois bem, pessoal, tem um ETF aqui que é o EMB, tá? Que é o ETF feito pela JP Morgan, tá? Que é negociado nos Estados Unidos em dólares, Emerging Markets Bonds. Tá? Então aqui vai ter bond brasileiro, bond mexicano, tá? Para você apostar. Então dilui um pouco não só de Brasília, mas temos ali outras capitais, outros bancos centrais, não só brasileiro, né? Outros bancos centrais, mas todos de mercado emergente. É arriscado. Vejam a tendência de queda nítida de países que tiveram os seus juros subindo durante aqui 2021 e parte de 2022. Muitos ainda tendem a ter ou não um aumento, como é o caso do Brasil, mais 0,25 não. Então não vai ser uma tendência fácil aqui. Mas, pessoal, já estamos tecnicamente agora, né, não só na ótica da visão macro, ou seja, a gente chutar que os bancos centrais acabaram as altas de juros, mas também na ótica técnica, estamos prestes a fazer aqui um ombro, cabeça a ombro, invertido, um cup and handle, enfim, um movimento que pode gerar aqui a tendência de alta. Tá? O pivô
primeiro pivô de alta. Então eu fiz questão de trazer para vocês esse tipo de alocação também, porque eu falei de ouro. Eu falei, pô, deixa eu também comentar sobre essa dinâmica de sobe yield, cai preço do bond. Bond é tradável, pessoal. Bond tem liquidez. Tá? Então o gringo vem aqui via ETF, então maravilha. Cara, o cara compra hoje e vende amanhã se ele quiser. Tá? Então tem essa alocação macro. Para quem tem carteira de longo prazo, eu acho que é bem legal, com proteção. Então nesse momento, pessoal, a gente pode ver ainda as ações sofrendo com o bear market, principalmente nós que temos small caps. Pô, eu tenho uma Pardini, eu tenho um grupo Soma, eu comprei recentemente a Renner. Cara, eu vou sofrer ainda esse ano, mas o mercado de bond pode voar, porque a política monetária pode já não mais subir os juros e talvez até cortar. As reações no mercado de ações são mais para frente do que o bond. O bond pode vir antes. Então aqui, voltando nesse gráfico, olha como é importante a gente ter uma noção macro, né? Olha como subiu muito, tá, as ações em relação aos bonds. Tá? E os bonds não, nesse momento, em 2020 e 2021, pessoal, eles não reverteram a tendência técnica aqui. Por quê? Porque os juros começou a subir muito. Os bonds apanharam. Então as ações tiveram aqui pelo menos, eu mostro isso no curso, pelo menos 3 a 6 meses de alta, mesmo com os juros aumentando. Então esse spread aqui entre a alta das ações e já a queda do bond mostrava, opa, lá na frente os juros ou vai para neutro ou vai para real, porque juros negativo acabou, nos países emergentes principalmente. Então as ações subiram para chuchu aqui. Uma bolinha nós tivemos nas ações e não foi acompanhado aqui pelo mercado de juros, praticamente no mercado de bonds. Então é importante, tá, que nós tenhamos um pouco de racionalidade aqui entre um ativo e outro. Quanto mais o bond se valoriza, o título se valoriza, é porque menor os juros é cobrado, logo as ações se beneficiam mais. Então eles andam meio juntos, mas às vezes tem essa simetria, como teve aqui na venda das ações, e a continuidade de venda de bonds, tá? Agora pode ter aqui, ó, a continuidade ainda de mau humor nas ações, mas a compra de bonds pode ser interessante taticamente, porque país emergente, pessoal, difícil trazer a inflação para a meta e manter a inflação na meta. Então até o BC conseguir ali trazer a inflação para os 4,25, 5, eu acho interessante o mercado de bonds. Certo? Pode ser também via bonds emergentes, para a gente não ficar somente com a política aqui brasileira. A gente pode olhar para o México, pode olhar para outros países emergentes. Tá? Por isso que eu falei do EMB, que é um ETF. Você tem que ter conta na gringa. Aqui no canal a gente tem parceria com a Stake. Vou deixar para vocês, que é corretagem zero. Você só é cobrado aí no câmbio, nas transferências. Então ela acaba ganhando na transferência e um pouquinho no câmbio. Eu deixo na descrição para vocês o link da Stake, que é a corretora gringa parceira. Tá? Mas você pode usar a Avenue, pode usar qualquer tipo de corretora aí, para de repente alocar no MB. Eu acho bacana, acho que acaba sendo uma opção para quem não quer ficar no ouro somente e quer apostar nesse trimestre, nesse semestre de probabilidade e mercado já se comportando como tal de chega nos países emergentes de juros. Tá? Agora a gente pode ter corte de juros. O que nos países desenvolvidos, pessoal, o corte dos juros, sinceramente, vai vir só ano que vem. Dificilmente a gente ia apostar numa queda de juros, tá? Em países já desenvolvidos tão cedo. Eu acho que os emergentes estão com esse trade, tá? E aqui no caso do EMB, a gente pode ir até os 93. Nós estamos negociando a 87, tá? Essa queda pode chegar até os 82, ficar um pouco travado aqui, e 93 acaba sendo alvo. Então é um trade interessante, olhando aí de novo para uma aposta macroeconômica, pessoal. Beleza? Feito isso, espero ter gerado valor para vocês nessa curiosidade. Mais um vídeo de curiosidades para vocês aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.